Oi, como estamos? Então, para o vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto sugerido por uma inscrita aqui no canal, a Juliana. A Juliana pediu que eu falasse sobre a baba de alien. Andréia, o que é isso? Então, quem faz a cirurgia bariátrica, que depois que começa a alimentação normal, que tem todos os alimentos sendo liberados, o que acontece? Eles acabam tendo, se mal mastigados, a condição do desconforto. O desconforto indo do pequeno e leve mal-estar até o entalo e o vômito. Então, esse vômito, na realidade, ele acontece por uma baba, que aí, como é uma secreção mais densa, geralmente os pacientes chamam de baba de alien. Então, esse é o ponto, do desconforto que acontece sempre com alguma alimentação para quem fez a cirurgia bariátrica. E explicando, esse desconforto, ele geralmente acontece quando a pessoa não tem boa mastigação. Então, acaba tendo um alimento que foi maior do que deveria para esse estômago e o corpo, em defesa desse alimento, ele quer jogar esse alimento para fora. Como o nosso corpo não funciona no seco, vamos dizer assim, então eu não tenho como engolir um alimento e, por vontade própria, eu cuspir esse alimento sem nada, o alimento em si. Eu não tenho, nosso corpo não funciona assim. Então, para que haja um retorno desse alimento, o nosso corpo produz uma secreção que é mais viscosa e dessa secreção ela faz o volume para que esse alimento suba novamente pelo esôfago e vá até a boca para a retirada ou para a saída desse alimento através do que a gente chama de vômito. Então, o alimento que eu mal mastiguei, que chegou lá no estômago, deu a dor, e da dor eu entendi que meu corpo começou a fazer com que haja um retorno desse alimento, esse retorno vai acontecer o vômito através dessa baba de alien. Mas o que acontece aí? O interessante também é saber que todo esse processo, ele acaba tendo alguma influência por partes psicológicas, por partes orgânicas também. Então, da parte orgânica, o que a gente pode entender? Segundo esse autor do livro Ego, Fome e Agressão, senhor Frederick Pierce, a data de publicação desse livro foi em 2002, tá? E no capítulo Instinto de Fome, o que é que ele resume aqui, para a gente poder entender um pouco desse processo? Ele diz que se eu tiver com um alimento grande, esse alimento grande que eu mal mastiguei, esse alimento grande, ele em contato no estômago, ele não tem o centro dele em contato com o ácido gástrico, que é o responsável pela trituração e pela digestão inicial desses alimentos. Então, o que acontece? Ele diz que para uma melhor eficiência da digestão, é preciso que esse elemento maior, que no caso aqui a gente está falando do alimento, ele seja triturado e fragmentado em pequenas porções. E isso a gente faz como? Com a nossa mastigação. Então, na hora que a gente mastiga bem o alimento, a gente faz com que esse núcleo, que era um só desse elemento grande, que ele vire em várias outras porções pequenas e o pequenininho, o ácido consiga chegar nesse meio desse fragmento. E aí sim, existe uma boa absorção ou uma boa digestão desse alimento e uma boa aceitação desse alimento diante desse estômago e para esse momento da alimentação. Então, o que a gente consegue entender com todo esse processo dessa baba de alien, dessa trituração, é que a gente precisa sempre mastigar bem os alimentos para que a gente possa ter
essa acidez eficiente nos pequenos fragmentos que foram bem triturados e eu consiga trabalhar de uma forma ideal com que meu corpo já tenha da forma natural. Então, na hora que eu mastigo o alimento, que eu trituro, eu tenho uma boa digestão e uma boa absorção de todos esses nutrientes no meu corpo. Quando eu tenho a cirurgia bariátrica, eu preciso desse alimento rico em alguns nutrientes que a nutrição pode orientar, mas eu preciso dessa boa mastigação. Então, por isso que a gente sempre vai fazer esse link entre o que a nutrição orienta e o que o fonoaudiólogo precisa estar inserido em equipe para fazer com que essa mastigação seja eficiente, para que no final não aconteça a baba de alien. Tá certo? Então, muito obrigada e espero que vocês deixem as suas impressões. Juliana, espero ter respondido a sua sugestão, tá? E, por favor, vocês podem deixar mais sugestões, curtam o vídeo, compartilhem, para que a gente possa ter mais assuntos e que a gente possa elaborar mais material. Muito obrigada! Eu já ia dizer boa tarde.